Rapaziada, é o seguinte, você aí que tá achando que o ano do Galo já era com o Sampaoli, que já acabou, por conta desse início não tão bom aí do Galo na temporada 2026, cara, assiste esse vídeo até o final. Vocês vão conferir aqui a análise que fez o Felipe lá do canal Futebol Máximo, tá? Então já deixo aqui os créditos ao canal Futebol Máximo, uma análise assim espetacular das ideias do Sampaoli, cara, que provavelmente vão aparecer nesse time do Galo em 2026. É uma reformulação que o Galo tá vivendo. Então, assim, os resultados talvez não vão acontecer assim tão brevemente já no Campeonato Mineiro. Mas vocês vão ver a análise espetacular que fez aqui o Felipe no Futebol Máximo, que provavelmente dá uma esperança aí pro torcedor do Galo. Então, sem mais enrolação, pessoal, bora aí assistir aqui todas as ideias do Sampaoli que provavelmente a gente vai ver no Galo aí. O que o Sampaoli tá aprontando pra 2026? O que ele tá planejando pra organizar esse Galo pra essa temporada? A verdade é, praticamente toda a torcida entendeu que o time precisava de uma reformulação. E muito se engana quem acha que uma reformulação vai trazer resultado de curto prazo. Então não faz sentido a gente olhar pra esse campeonato mineiro e achar que logo pra ele já vai ter resultado. O foco tem que ser em usar essa pré-temporada, é importante a gente destacar que isso é uma pré-temporada, pra organizar uma equipe pro resto do ano. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, esses sim vão ser prioridades, e ter um time A, um time B e até um time C com algumas peças que podem rodar e funcionar em mais de uma função, vindas da base principalmente, vão ser muito úteis nesse ano, coisa que o Galo sofreu na temporada passada, né? Por isso eu tô aqui não pra avaliar o que aconteceu nesses primeiros jogos do ano pelo Atlético. Meu objetivo é avaliar o que vão acontecer nos próximos jogos. E pra isso o Sampaoli parece que tá bem encaminhado. Praticamente eu ainda não tinha visto o Galo com tanta cara do treinador. Ele que chegou no meio da temporada passada e participou um pouco dessa transformação, assumiu um elenco que não foi ele que montou, teve que adaptar, bateu no final da Sul-Americano, não foi campeão, mas agora com um pouco mais de tempo, tá sim colocando a cara dele no time. E esse vai ser o foco do vídeo. Não sobre o que aconteceu, mas o que a gente pode esperar do Galo pra continuidade da temporada. Esse aqui foi o time básico que o Sampaoli montou pro jogo contra a Tombense, né? A gente imagina aqui o Everson, goleiro titular pro resto da temporada, Natanael, Juan, Vitor Hugo, Renan Lodge, e aqui o primeiro contratado já ganhando espaço, e esse daqui eu acho que vai ser titular pra temporada inteira, Igor Gomes, Maicon, mais um contratado que pode ganhar espaço, Bernard, Scarpa, Dudu, que terminou a temporada passada muito bem, e o Hulk, que passa a ser uma incógnita, né? A gente sabe que ele não vai sair, teoricamente vai cumprir o contrato, mas no meio disso tudo não tem performado tão bem, então a gente pode imaginar algumas alterações. O importante é que eu não quero que a gente se apegue no nome de cada jogador, mas que a gente se apegue em como que esse sistema funciona. E muita gente tem escalado o Atlético assim, num 4-2-3-1, mas eu cada vez mais entendo esse time como um 4-3-3, pelo menos como uma base para organização ofensiva. Por quê? Como é que essa equipe vai funcionar? Geralmente a gente vai ver o time montar uma saída de 3, e não necessariamente com 3 zagueiros como foi na temporada passada, mas principalmente com 2 zagueiros e um dos laterais vindo se tornar um terceiro zagueiro. O Natanael executou esse papel contra a Tombense, mas a gente sabe que não é a dele. A função do Natanael geralmente é de ultrapassagem, um jogador mais rápido, de mais pisada no último terço. Não tem performado tão bem, é verdade, mas ele fazendo esse papel de terceiro zagueiro não me convence, o que pra mim deixa mais claro que o titular ao longo da temporada vai sim ser o Preciado que chegou por agora. Rapaziada, eu também acho que o Natanael vai ser reserva. Cara, não tem a mínima condição do Natanael ser titular nesse time do Galo. Ainda mais depois da estreia do Preciado aí contra o América. Assim, deu pra notar claramente que o titular é o Preciado, cara. Joga muito bem, né? O que o Galo criou no jogo contra o América, muito se passou pelo Preciado, então não acredito no Natanael tendo tantos minutos assim de titular. Acho que não. Maicon fez esse papel próximo da saída de bola, então uma saída em 3+1. O Igor Gomes, que era um volante, avança, o Bernard centraliza e o Renan Lodge vem se tornando um meia, não um ponta, mas um meia por dentro de fato. E aí a gente vê o Dudu aberto de um lado, o Scarpa aberto do outro, com o Hulk mais à frente. Muita gente vai chamar isso daqui de um 3-1-5-1, ou, se a gente quiser colocar como um losango, um 3-4-3, o que mostra que esses números também não falam tanto sobre o jogo. O que fala sobre o jogo pra mim é isso daqui, é o jogo acontecendo em campo. E aí a gente vê claramente esse 4-3-3 que eu montei. Justamente com o Igor Gomes um pouco na frente do Maicon e um pouquinho mais alinhado ali com o Bernard. E aí a gente vê o time se organizando no campo de ataque e esse desenho que eu comentei vai ganhando forma. Olha aqui a saída de 3, Natanael, Juan e Vitor Hugo, e olha o Lodge, como é que ele já vem ganhando profundidade e vai jogando um pouco mais por dentro, diferente do comportamento do Natanael. O Maicon mais baixo, o Igor Gomes mais avançado, bem
bem alinhado aqui com o Lodge e mais próximo do Bernard, o que ajuda a confirmar nossa tese de um 3-4-3 com esse losango no meio. A jogada vai se construir e eu quero destacar alguns pontos já. Quando o Lodge ele começa bem aberto e ele vem fechando, ele segura esse cara daqui, que vem até fazendo um jogo de pescoço e observando o comportamento do Lodge, um pouco mais por dentro também. E isso vai permitir o Vitor Hugo encontrar um passe direto do zagueiro até o ponta, o Dudu. E aí entram algumas outras combinações que eu vejo que vão ser muito importantes para essa temporada. A combinação ponta-lateral ou ponta e meia interior. Desse lado, Dudu e Renan Lodge, e para essa partida, do outro lado seria Scarpa como ponta pela direita e o Igor Gomes como interior pisando por dentro. Por quê? Isso daqui gera muita dúvida no marcador. O Dudu aqui nesse caso, ele vai optar pelo passe por dentro, mas a corrida do Lodge poderia ser tanto para arrastar o marcador e dar espaço para o Dudu, quanto para ele receber na frente. O passe aqui vai entrar por dentro e o Galo vai agora construir do outro lado. E aí eu quero chamar a atenção pro Igor Gomes. O Igor por dentro, segurando um pouco mais os marcadores para dar espaço pro Scarpa. E o Scarpa que já tem uma dinâmica totalmente diferente. Enquanto com o Dudu e o Lodge o foco é atacar a profundidade, com Igor Gomes e Scarpa, o foco vai ser procurar essa perna esquerda do Scarpa para levantar a bola na área. E logo aqui com 20 segundos já vai gerar um cabeceio pro meio da área do Lodge, um lateral pisando por dentro e levando, pelo menos ameaçando o Tom Benson nos minutos iniciais. O interessante é que nesse jogo aqui contra o América, o Atlético já foi com uma escalação diferente. E eu nem quero colocar ela nesse 3-4-3 que estão colocando aqui. Mas eu enxergo que o time foi com o Preciado de lateral direito e com o Júnior Alonso de lateral esquerdo. O que vai mudar um pouquinho as dinâmicas e eu vou te mostrar na prática aqui. Ó, o jogo contra o América, a mesma saída de 3 acontece, mas com as peças sendo organizadas de um jeito diferente. A gente vai ver Juan e Vitor Hugo mais uma vez na mesma lógica, mas agora o Vitor Hugo, ele não vira o zagueiro pela esquerda, ele vira o zagueiro central. Por quê? Pois é, rapaziada. É interessante ver essa análise tática, essa montagem do time em linhas aqui, né? E uma coisa que a gente já percebe é isso, né, rapaziada? Essa meio que saída de 3. Isso aí com o Sampaoli, cara, olha, dificilmente a gente não vai ver, viu? Porque parece que isso aqui é quase que um princípio de jogo do Sampaoli. Saída de 3, cara. Um zagueiro caindo mais pela direita, outro caindo mais pela esquerda, um centralizado com esses dois meias vindo buscar a bola aqui. Enfim, vamos ver como é que ele vai montar esse time, né? O Franco, sim, titular, né? O Franco é um bom jogador e talvez encaixe melhor nesse esquema, mas eu não sei se o Igor Gomes, Reinier, encaixa tanto, né? Talvez Vitor Hugo, né? O que veio do Santos, no caso, não o zagueiro, o Vitor Hugo meia, estreou muito bem na minha visão, então talvez ele vai ser o principal titular aqui no meio de campo do Galo, né? E pela estreia dele, acho que ele dá conta de fazer, sim, o que o São Paulo imagina, né, pessoal? Enfim, para continuar vendo aqui. Quem vai virar o terceiro zagueiro é o lateral esquerdo, o Júnior Alonso, que veio baixando, assim como o Natanael fez no outro jogo, e vai fazer o mesmo papel por aquele lado. Para esse jogo contra o América, o São Paulo optou por usar 2 jogadores mais na base da jogada, construindo o Alan Franco e o Igor Gomes, ao invés de só o Maicon. E aqui, para mim, já começam alguns questionamentos. Eu vejo que Igor Gomes, Alexander e Maicon fazem muito bem esse papel de estar nas costas da primeira pressão. Um espaço muitas vezes mais reduzido, com menos oportunidade de criar, e eles com um domínio orientado muito bom, conseguem construir, girar mais rápido e ajudar o time a progredir. O Alan Franco já não tem tanto essa característica. É um cara que vai se sair melhor defendendo do que atacando. Então isso pode gerar algumas dúvidas no treinador e é justamente esse período de pré-temporada que os testes precisam ser feitos. E eu enxergo muito que essa escolha para esse jogo contra o América, de ir sem o Lodge e sem o Natanael, aí sem o Natanael mais normal, né? Mas com o Preciado no Natanael e com o Alonso no lugar do Lodge, eu enxergo até como uma tentativa de entender. Ao longo do ano, a gente vai precisar ter outras alternativas. A gente em algum momento não vai ter o Renan Lodge, que pode estar convocado, machucado ou suspenso, e a gente precisa ter um plano B. Sem um lateral esquerdo reserva, sem a chegada, por exemplo, do Juninho Capixaba, que muito se especulou, o Júnior Alonso vira, ao meu ver, o lateral esquerdo reserva, para justamente montar essa construção. Ter um lateral esquerdo capaz não só de atacar, como o Lodge, como fazia o Arana, mas o lateral esquerdo que também pode fazer a saída de 3 pro lateral direito avançar. E é o que a gente vai ver na sequência da jogada aqui. O Galo vai construir, vem avançando no campo, e olha o Igor Gomes, o que eu falo sobre a qualidade de primeiro toque. Não acho um jogador fantástico, mas acho um jogador muito útil. Recebe de costas, pressionado, já domina girando e consegue dar um segundo tapa para tirar do marcador e limpar a jogada. E é justamente esse tempo e espaço que ele ganha que ele vai acionar o Preciado na profundidade. E aí a gente vê o time não num 3-1-5-1, mas num 3. Rapaziada, só pra fazer um comentário aqui sobre o Igor Gomes, que nem eu falei, ele não creio que ele vai ser titular, cara. Não creio que ele vai ser titular. Quem vai ser titular, na minha visão, será Vitor Hugo e Alan Franco ali, pra ir buscar essa bola ali na zaga, porque o Igor Gomes, também entendo isso aqui, eu concordo com essa fala aqui do Felipe, que
O Igor Gomes é um bom jogador, cara, mas nada além disso. Nada além disso. Ele é um bom jogador. Muitas das vezes ele faz esse papel de construtor aqui no meio de campo, de ir lá buscar a bola e fazer essa transição do time bem. Ele faz em alguns jogos, mas em outros jogos também ele não faz. É como se ele não existisse em campo, sabe? Ele não mantém aquela regularidade, a minha visão pelo menos. Vai no campo dos comentários, deixa sua opinião também a respeito do Igor Gomes aí, a respeito do time, enfim, a análise até agora, o que você tá achando. Pode deixar sua opinião à vontade aqui no campo dos comentários, beleza? Então, vamos voltar aqui pro vídeo. 3-2-5. O Preciado como um ponta direita, o Vitor Hugo, que é o ponta direita, caindo por dentro, o Coelho como ponta esquerda, o Reinier como um camisa 10, a gente pode colocar bem parecido com o Vitor Hugo, só que o Vitor Hugo saindo de fora pra dentro, o Reinier esperando um pouco mais por dentro e o Rony na frente. Essa jogada aqui gera essa oportunidade, Preciado faz o cruzamento, acaba que não dá em nada, mas a gente consegue assim entender toda a organização do time do Atlético. E aí a gente volta pra nossa prancheta e vê esse time aqui do Galo só substituindo as peças, né, de quem jogou contra a Tombense pra quem jogou contra o América. Mas aí a gente vê que mesmo você trocando um lateral pro outro, as características aqui vão mandar na forma com que o time joga. Então o Preciado não faz o terceiro zagueiro, ele faz o papel de ponta. E se ele faz o papel de ponta, o Vitor Hugo não faz o papel de ponta que fazia o Scarpa. Ele faz o papel de meia interior que fazia o Igor Gomes, que vem baixar e ser uma dupla aqui com o Alan Franco. A saída de três precisa ser composta por alguém. Então o Juan vem pra direita, o Vitor Hugo centraliza e o Alonso não faz o papel do Lodge. Ele vem ser o terceiro zagueiro, assim como foi o Natanael. E quem faz o papel do Lodge? O Reinier, pra equilibrar tudo isso. Coelho no lugar do Dudu, Rony no lugar do Hulk. E aí a gente vê um 3-2-5. Muito próximo aquele 3-1-5-1, só com um volante a mais aqui, mas que o Igor Gomes em alguns momentos poderia subir e se parecer muito com o que o Galo organizou para aquela outra partida. E aí, vendo o lance de campo, vendo a interpretação que a gente vai ter do elenco e vendo a pranchetinha, a gente começa a entender o que o Sampaoli tá organizando para a temporada. Ele quer um time que, independente se trocar peças, consegue se reorganizar mantendo as mesmas ideias, mas potencializando a individualidade de cada jogador. E esse trabalho com os laterais, um baixa, o outro avança, avança por dentro, avança por fora, para mim é o que melhor resume isso, e algumas dinâmicas importantes vão ser geradas a partir disso também. Esse lance é bem interessante no jogo contra a Tombense e aí a gente vai ver exatamente aquela organização, né? Olha o 3+1 aqui, já os minutos finais, o Alan Franco entrou aqui na partida no lugar do Maicon, e aí a gente vai ver o Renan Lodge bem avançado por aqui, bem como um meia, como eu comentei, e ele sinalizando que se ele tá por dentro, é porque vai ter essa oportunidade de soltar o passe por fora. Olha como é que o Lodge por dentro atrai o ponta e o lateral da Tombense pro Vitor Hugo poder encontrar direto o passe do Dudu na beirada, assim como eu mostrei naquele outro lance. A gente vai ver o Galo construir dessa forma, e justamente o Dudu vai encontrar o passe por dentro, ele tendo um pouco mais de tempo e espaço, ou vai driblar, ou vai procurar alguma possibilidade, solta o passe na entrada da área, e aqui o Hulk não constrói tão bem, mas consegue uma finalização que até leva perigo pra Tombense. Contra o América, uma dinâmica até parecida, a mesma saída de três, e aqui o Vitor Hugo vem baixando. O Preciado avança e o Vitor Hugo vem baixar, porque teoricamente, um dos zagueiros atrai um jogador, o Preciado arrasta o outro, e o Vitor Hugo vem baixando, ele poderia ser um homem livre. O Sampaoli usa muito dessa dinâmica, né? Um atrai pra um lado, outro atrai pro outro, e esse jogador sobra aqui no meio. Mas o América, com esse cara aqui, me parece até um volante do América, consegue se organizar bem. E o Vitor Hugo, que, cara, pra mim tem um potencial de ser um dos grandes destaques do time na temporada, muito bom em domínio orientado, já gira bem, muito forte fisicamente, arranca bem, dribla bem, se saiu super bem com o Sampaoli no Flamengo, e é esse tipo de jogador versátil, pode ser um volante, pode ser um meia, pode ser um ponta, e pra mim lembra até o Igor Gomes, mas mais jovem e com mais qualidade até. Ele arranca... É o que eu falei. É o que eu falei pra vocês. O Vitor Hugo, na minha visão, é melhor do que o Igor Gomes. O Igor Gomes, ele consegue fazer bem o papel ali de meia e buscar essa bola, consegue, mas, como eu falei, em alguns jogos, cara. Tem outros jogos que o Vitor Hugo, que o Igor Gomes simplesmente não aparece, tá? É óbvio que é só o primeiro jogo do Vitor Hugo também, a gente tem que acompanhar pra ver se ele vai manter a regularidade, né? Mas creio que sim, porque na passagem do Sampaoli pelo Flamengo, o Vitor Hugo foi titular na grande maioria dos jogos, lá no Flamengo em 2023. Então, assim, e talvez isso já mostra, já dá um indicativo pra gente de que o jogador mantém a regularidade, né? E o São Paulo também, ele não hesita não, cara. Se tiver que tirar o cara do time, ele tira mesmo, substitui e acabou. Então, isso indica que o Vitor Hugo talvez mantenha uma regularidade maior do que o Igor Gomes. Eu gostei muito da estreia do Vitor Hugo, que nem eu tô falando pra vocês. Então, creio que ele seja esse jogador importante do Galo no meio de campo aqui, cara. Talvez o Vitor Hugo vai ser talvez a peça fundamental mesmo do Galo nessa temporada aí de 2026. Vitor Hugo estando bem nos jogos, construindo, vindo aqui buscar a bola na zaga, fazendo essa transição pro ataque, cara, talvez dita muito o ritmo do Galo nos jogos, né? Então,
Vamos continuar vendo aqui. E aqui a gente vai ver aquela mesma linha de 5 que eu comentei, mas agora com o Vitor Hugo por fora e o Preciado por dentro. Mantendo uma mesma estrutura, os jogadores só se reorganizando. Olha o Preciado por dentro, poderia até segurar um pouquinho mais esse lateral para dar mais espaço para o Vitor Hugo, mas essa dinâmica vai acontecer mais do outro lado. Olha aqui, Reinier e Coelho, os dois contra o lateral do América, e se o lateral escolhe ir no Coelho, o Reinier pode infiltrar nas costas e ser esse homem livre para receber. Exatamente o que o Coelho promove, e aí gera aqui um cruzamento, um chutamento que não dá em muita coisa. O Galo precisa melhorar esse acabamento final das jogadas, mas é normal para início de temporada. Então beleza, a gente chegou aqui nessa altura do vídeo, então agora você já sabe de cor e salteado como é que o Atlético Mineiro se organiza ofensivamente. 3-4-3, ou a gente pode falar em 3-1-5-1 ou 3-2-5. Vários jogadores que fazem mais de um papel e eu imagino que o Galo vai se organizar em campo, geralmente dessa forma que eu vou te mostrar. Mas antes de eu te mostrar, fortalece seu papai aqui, beleza? Porque dá um trabalhão assistir uma porrada de jogo, identificar padrão, trazer isso tudo aqui pra vocês, gravar, editar, e eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então faz o seguinte, deixa o like aqui embaixo e lembra aí, talvez você não seja inscrito no canal, então dá essa moral. Vídeo muito top mesmo, rapaziada. Então já lembro vocês aí também para deixar o like aqui, se inscreve aqui no canal para você sempre acompanhar tudo que tá acontecendo com o Galo, beleza? E vai lá no canal Futebol Máximo também aí do Felipe, deixa o like lá nesse vídeo, vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição, beleza? Se inscreve lá porque ele traz sempre um conteúdo muito top mesmo no canal dele com essas análises assim. Não só do Galo, de vários outros times também, enfim, então acho muito bacana. Beleza, então bora voltar pro vídeo. O Galo titular dessa temporada. Eu vejo o time dessa forma. Everson indiscutível, eu vejo o Preciado sendo titular pela direita porque eu acho que ele faz várias funções. Ele pode atacar por fora, pode atacar por dentro e ele pode muito bem fazer essa saída de 3 também. Coloquei aqui o Juan porque eu entendo que o Lianco demora a se recuperar, mas a gente pode entender que com o retorno dele, o Lianco vai ser o titular com o Vitor Hugo pela esquerda. Pode ser que chegue outro zagueiro, mas eu tô pegando o elenco atual do Galo. O Renan Lodge pela esquerda, esse daqui provou que chega pra ser titular. Pra mim, parece muito com o Arana, só que mais técnico. Consegue jogar mais de frente, consegue construir mais, defensivamente me parece melhor e que faz muito bem esse papel de infiltrar por dentro ou chegar na linha de fundo pra fazer o cruzamento também, como fez contra o América. Pra mim vai virar titular absoluto e vai vir ocupar esse espaço por dentro. Eu vejo o Alexander se tornando titular, mas eu não me surpreenderia se o Maicon acabasse ganhando muita minutagem aqui também. Acho que o Alexander gira melhor, dribla melhor, talvez até consiga construir melhor, arrasta mais, só que eu acho que o Maicon pode trazer mais lucidez. E aí eu vejo o Alan Franco perdendo espaço, porque é um cara que só defende, ofensivamente não agrega tanto, pode ser um jogador importante pra sequência da temporada, pra uma opção de segundo tempo, mas acho que existem outros nomes mais versáteis. Igor Gomes, por exemplo, pra mim é um dos mais versáteis do grupo, pode jogar tanto por dentro, mais avançado, quanto baixando na base pra fazer uma saída de bola. O Bernard, acho que vai ter muita minutagem, mais um cara pra mim que tem esse primeiro toque muito bom, gira na marcação, precisa melhorar o acabamento da jogada. Cara, nessa análise que ele tá fazendo aqui, a gente pode ver como o Galo tem um elenco bacana, né, cara? O elenco do Galo não é ruim, tem muito jogador de nível, cara, tem muito jogador bom. Bernard, Alexander, a Igor Gomes, Vitor Hugo, jogadores que talvez não podem ser grandes estrelas assim, mas que são jogadores bons, cara. Jogadores que desempenham, sabe? Então esse time pode render muito mais do que tá rendendo. Eu acho que o Galo tem a margem de crescimento aí nas mãos do Sampaoli ainda, né? Vamos acompanhar aí, mas olha só, aí aqui tá o Alexander, tá o Igor Gomes aqui, tá o Lodge, o Bernard, Vitor Hugo, mas, cara, ainda tem mais gente. Ela aqui tá colocando o Cassier aqui na frente, mas aí tem a opção do Hulk. Cara, o Hulk como opção, entendeu? Aqui no meio de campo, não é o Alexander, mas é o Maicon. Aqui não é o Igor Gomes, mas é o Vitor Hugo, é o Alan Franco. Cara, na zaga aqui, ó, talvez a zaga do Galo seja um pouco deficiente agora no momento, sem o Lianco, né? Mas tem o Lianco, aí tem o Vitor Hugo, aí tem o Júnior Alonso. E assim vai, cara. Aí tem o Juan. Enfim, o time do Galo é muito top, cara. E tem possibilidade demais de estar crescendo muito aí nas mãos do Sampaoli ainda, né, pessoal? Vamos continuar acompanhando o vídeo. A finalização, a construção, mas eu acho que o Sampaoli gosta bastante dele, ele vai acabar tendo maior minutagem. Então Dudu, Lodge, Bernard, e aí a gente tem essa incógnita aqui pela direita. Eu acho que pode ser o Vitor Hugo, mas o Vitor Hugo pra mim ele é mais potencializado quando o Preciado ultrapassar por fora. Nesse contexto, com o Preciado fazendo a saída de bola, eu acredito que a gente pode ver muito do Coelho ou do Scarpa, ou o Coelho aqui na direita, ou o Scarpa aqui pela direita também. Esqueci do Coelho também, rapaziada. Tá vendo? A gente vai citando os jogadores aqui, mas a gente acaba até esquecendo que tem mais jogador de qualidade. Coelho também no Galo. Aí, não falei do Alan Minda. Alan Minda promete demais, um jovem jogador, velocista, driblador, cara. E
além disso, ainda tem o Minda, que chegou agora e pode ser uma peça importante. Eu não tenho acreditado muito na recuperação do Hulk para essa temporada. O Rony é outro jogador que eu também não acredito que vai performar bastante. Então, ao meu ver, o Cassierra vai ser esse jogador. O Sampaoli falou em coletiva que enxerga ele mais como um segundo atacante. Então, o segundo atacante pode jogar por fora, pode jogar mais por aqui, mas eu entendo que talvez ele tenha falado isso pensando mais nas características do jogador. Jogador mais rápido, mais de infiltração, com um perfil mais de Yuri Alberto, mais Caio Jorge do que de Hulk. Talvez um perfil até um pouco mais próximo do Rony, poder jogar em outras funções, mas que pode sim ser esse jogador mais avançado para romper nas costas da defesa, ou pelo menos é o que eu espero que seja. E aí, obviamente, podem existir variações, né? O Preciado, por exemplo, pode avançar. Eu não duvido que em algum momento a gente veja o Alexander fazer essa saída, ele como um lateral esquerdo, isso pode acontecer também. Não duvido que ao longo dos jogos ele possa baixar e virar um 3+1 dessa forma, por mais que não seja o que o Sampaoli mais faz, e isso vai depender muito de contexto. Assim como eu não duvidaria também de em algum momento a gente ver o Lianco ou o Ivan Roman como um lateral direito, assim como foi o Júnior Alonso no jogo contra o América, poderem fazer esse papel para virar um terceiro zagueiro. Lianco, inclusive, fez isso bastante no trabalho com o Milito em 2024. Ofensivamente, coloquei na mesa aqui como é que o Galo vai se organizar. Agora, defensivamente, eu acho que tem um lado bom e um lado ruim. Vou começar pelo lado bom pra vocês ficarem um pouquinho mais tranquilos, vai. Quem assistiu esses jogos vai lembrar dessa furada aqui do Michael, né, que podia ter tirado o 0 do placar e ajudaria bastante o Galo, logo com 6 minutos de jogo. Mas eu quero pegar o início da jogada, e pra quem não percebeu, ele começa num tiro de meta da Tombense. E o mais interessante é, se tem uma coisa que o Sampaoli faz bem, é organizar momentos de pressão alta no tiro de meta adversário. Eu quero te chamar a atenção pra como que ele organizou pra esse jogo. Bernard e Hulk na frente, então o camisa 10 e o camisa 9 pressionando os zagueiros. A gente pode imaginar o Galo aqui num 4-4-2. A gente vai ver os pontas pressionando os laterais, então Dudu e pelo outro lado Scarpa, só esperando pra saltar no lateral, e uma dupla de volantes, Maicon e Igor Gomes. Como um dos meias da Tombense se aproximou, o Maicon subiu e o Igor Gomes vai fazer a cobertura por ali. O Galo convida a Tombense a construir e justamente a gente vai ver aqui outros encaixes. Renan Lodge muito bem, com excelentes números de desarme, vai pressionar e o Galo já vai recuperar no campo de ataque. Toquinho muito sutil aqui do Renan Lodge, o Galo recupera, Dudu leva pra cima, solta no Bernard na beirada, e aqui a qualidade do Bernard, tanto pra dominar orientado e não perder tempo, quanto pra esse último corte, e aqui poderia ser uma assistência, né? E aí quem só se apega nos números do Bernard não dá assistência, isso daqui muito facilmente poderia ser o Maicon fura e acaba que não dá em nada. Agora, isso aqui pra mim foi doideira, tá? O mapa de calor do Lodge, olha como é que ele participou muito por dentro, e eu quero chamar a atenção pros números ofensivos, passes no último terço foram 7, cruzamentos certos 2, 33% de aproveitamento. Tá legal, tá dentro da média, 3 passes certos, mas olha os números defensivos. Não foi driblado nenhuma vez, interceptou 4 bolas, recuperou 6 bolas e além disso teve 6 desarmes em 8 tentativas, 75% de aproveitamento. Eu vejo que o Lodge chega com muita qualidade e que, como eu comentei, tem tudo para ser inclusive um substituto melhorado do Guilherme Arana, por toda a experiência que ele teve, pela qualidade de construção, pela força física, ultrapassagem e também pelo lado defensivo. Agora, o que vai me preocupar desse time do Galo, e eu quero te chamar a atenção para você ficar bem atento nisso daqui, é sobre um time que ocupa muito o campo de ataque, e é o que eu sempre digo, o futebol é um cobertor curto. Se você cobre a cabeça, você descobre os pés. Se você vai lá e cobre o pé, você descobre a cabeça. Então você tem que escolher aonde você vai ocupar. E a partir do momento em que o Galo sobe bastante pro campo de ataque, ele vai oferecer um espaço nas costas. Isso é natural, mas o time talvez precise ser melhor organizado, não para correr para trás, mas para correr para frente, para quando recuperar, saltar, pressionar e quando necessário fazer a falta, eventualmente até tomar um amarelo, mas evitar que seja ameaçado em transição. A gente vai ver aquela saída em 3+1 no jogo contra a Tombense aqui com o Maicon centralizado, e aí olha a sequência da jogada. O Natanael vai procurar o passe na beirada, aquela mesma dinâmica, né? Natanael e Igor Gomes atraindo o time por dentro, pro zagueiro poder encontrar direto o passe por fora, o Igor segura por dentro, pro Scarpa cortar pra dentro também e fazer o cruzamento. Sem tanto sucesso, a gente começa a ver a transição ofensiva da Tombense, a transição defensiva do Atlético. Sair da fase de organização ofensiva pro momento de se defender. E aí olha que interessante, o Natanael inicia saltando pra pressionar e não é bem sucedido. Aqui, alguém, me parece talvez o Bernard, tenta se organizar pra tirar uma linha de passe. Também não é bem sucedido. A bola vai lá na beirada, e aqui eu coloquei o Juan, mas é o Vitor Hugo saltando lá de trás, um espaço muito grande pra tentar fazer essa contra-pressão. Não é bem sucedido também. E assim a Tombense vai vendo um Galo que corre pra frente sem tanto sucesso e eles vão conquistando o espaço. E justamente assim que vai pisar no último terço, vai cortar o Juan e vai finalizar com um perigo pra uma boa defesa do Everson aqui. Em resumo, é um time que ofensivamente tem boas ideias. Eu acredito bastante ofensivamente nesse Galo, mas é um time também que pode sofrer em transição. E pra isso vai precisar de jogadores preparados pra correr pra frente. Quem que eu vejo que faz isso bem no elenco? Lianco, jogador muito rápido, com boa disposição, mas ainda não tá à disposição do elenco. Alan Franco, ao mesmo tempo você vai perder qualidade de construção quando você opta pelo Alan Franco. Acho que o Alexander pode ser um jogador interessante nessa função, mas que o ideal era ter pelo menos mais um zagueiro com essa qualidade pra fazer isso. Talvez o Preciado, virando esse terceiro zagueiro, possa entregar isso que o time espera, mas eu não vejo o Vitor Hugo com tanta essa qualidade pelo lado esquerdo. Talvez o lado esquerdo seja um ponto de preocupação, até porque o Lodge avança bastante. E convenhamos, quem acompanhou o Galo do Sampaoli em 2020, aquele comecinho de 2021 da pandemia, já esperava um pouco disso. Um time que tem muita bola no campo de ataque, que pressiona
pressiona bem alto, mas que quando é superado vai sofrer mesmo. E isso é normal, tá? Para equipes que tentam ser impositivas. Talvez com um Galo muito organizado, tendo sequência de trabalho, consiga equilibrar a equação. Mas, obviamente, quem optou por ver reformulação não pode esperar que tudo esteja pronto com 4, 5 jogos. Agora, Rapaziada, então é isso aí, vídeo, como eu disse pra vocês, espetacular aí do Felipe lá no canal Futebol Máximo. Novamente eu falo pra vocês, o link do vídeo original tá aqui na descrição. Então uma ótima análise que ele fez, né, desse time do São Paulo e das ideias do São Paulo que provavelmente a gente vai ver nesse Galo de 2026. E é como ele disse, pessoal, realmente o início do Galo é um início sensacional? Não, não é. É um início muito, mas muito abaixo do esperado, né? A gente olha pro time do Galo e é como se nem tivesse mudado o ano. É a mesma coisa de 2025 ali, da parte final de 2025, um time apático, um time muito mal ofensivamente, muito mal defensivamente, um time que assim, cara, não tem nada. Você olha, tenta achar alguma coisa e não acha. O Galo então tá nessa sensação de o time tá totalmente perdido, sabe? Um time mal treinado. A gente, quando assiste um jogo do Galo, é isso. A impressão que se passa é um time muito mal treinado. Mas é como o Felipe aqui falou. É reformulação, cara. Foram apresentados aí nessa semana, né? Dias atrás, foram apresentados 5 novos jogadores. Meio time novo, galera. Entendeu? Então muita gente saiu, muita gente chegando. O treinador, querendo ou não, já tá aí, beleza, 6 meses, mas não é um tempo assim tão longo. Então assim, muitas coisas que estão acontecendo no Galo e que talvez impede de que o resultado, talvez impede que a evolução do time, né, seja visível no atual momento, principalmente agora nesse início de temporada, Campeonato Mineiro ainda, só o 4º jogo, enfim, então talvez a torcida do Galo já tá cansada disso, é verdade. Ninguém mais aguenta isso, mas a verdade é que talvez tenha-se que ter mais paciência, né, rapaziada? Mas enfim, o que você achou do vídeo? O que você achou aí dessa baita análise? Qual que são as suas ideias, o seu pensamento a respeito desse time do Galo aí, sobre o Sampaoli, sobre os jogadores? O que você imagina para esse ano? Vai aqui no campo nos comentários, deixa a sua opinião, bora debater aí, porque é sempre muito legal o debate aqui nos comentários, beleza? Então, fica à vontade. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral, deixa o like, pessoal. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Galão todos os dias. Belezinha? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e eu fui!